Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Agenda DS de 2024. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Kahneman Zimerman. O Agenda DS é um evento online na forma de uma mesa de entrevistas em que abordamos tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar as suas experiências conosco. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo gravado que será disponibilizado no site do IDS. E o tema do Agenda de IDS de hoje é sobre as atualidades na averbação de contratos de transferência de tecnologia e o papel do NPI na redução do risco fiscal. E então, hoje nós vamos debater sobre as principais mudanças normativas relativas às averbações desses contratos junto ao NPI e as remessas de royalties por exterior. E para falar sobre essa questão, nós convidamos hoje 3 profissionais de referência em suas áreas de atuação e feras no assunto. E sem mais delongas, eu passo a apresentar os nossos convidados. Como palestrantes, temos hoje conosco o Bernardo Bem-vindo. Bom dia, Bernardo. Coordenador-geral da área de contratos de tecnologias do NPI, economista formado pelo Instituto de Economia da UFRJ, mestre em administração pela COPEAD UFRJ, com extensão na ESSEC, França, e gestor da inovação certificado pela Dansert, Dinamarca. Bernardo também tem experiência nas áreas de planejamento financeiro e estratégico em multinacionais de grande porte e como consultor em gestão na Bain & Co. Hoje também como palestrante temos conosco a Juliana Bussati Monteiro de Barros. Bom dia, Juliana. Oi, Advogada, Patrícia, obrigada. tudo bom? Sócia do Kahneman Zimerman e conselheira do Instituto Kahneman Zimerman, do IDS. Juliana é formada pela PUC Campinas e pós-graduada em Direito Financeiro e Tributário pela UF. Atua também, nas áreas de consultoria tributária e contencioso tributário. E moderando a mesa de hoje, temos conosco a Cândida Ribeiro Café. Bom dia, Cândida. Tudo bom? Gente. Advogada, sócia da Kahneman Simmons e também conselheira do Instituto Kahneman Simmons. A Cândida, ela é pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, com especialização em Direito Tributário e Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Ela foi também ex-presidente, ela foi presidente e é atual conselheira da LES Brasil e co-coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia da BPI e atual professora da pós-graduação de Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio. E eu gostaria imensamente de agradecer a cada um de nossos convidados por estarem aqui hoje conosco e passo a palavra para a Cândida. Por favor, Cândida. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui hoje para moderar essa mesa, né, com esse tema tão mais atual impossível na transferência de tecnologia, né? A gente vai estar falando sobre as recentes mudanças que ocorreram. Eu brinco que a gente teve nos últimos 3 anos uma verdadeira revolução na transferência de tecnologia no Brasil, né? A gente teve uma série de alterações na legislação tributária que estão levando a alguns ajustes e a modificação do próprio papel do INPI no processo de averbação. Então, eu vou começar pedindo que a Juliana faça uma pequena introdução, né, das alterações legislativas, combinando com a lei que entrou em vigor agora em janeiro desse ano, né? E depois a gente comenta e vai passar a palavra para o Bernardo também, para ele comentar o que tem sido feito em termos de modificações no próprio processo de averbação, que são, no fundo, um reflexo eh, dessas alterações legislativas na área tributária, né, no ramo tributário. Então, Ju, você faz para a gente uma introdução dessas alterações da legislação tributária, por favor? Claro. Bom dia, obrigada aí pela participação de todas, obrigada, Patrícia, pelo convite, Cândida também, obrigada pelo convite, obrigada, Bernardo, aí, por participar aqui conosco, né, desse grande desafio que teremos para os próximos anos. Eu fiz uma apresentação bem breve, tá, só para contextualizar um pouco o que a gente está enfrentando, o que a gente vai ter que enfrentar aí pela frente, desde que teve a publicação, né, e a entrada em vigor, agora em janeiro de 2021, da Lei 14.596, que trata de preços de transferência, inclusive dos intangíveis, né?
Então, o que a gente tinha antigamente, né? A gente tinha um modelo de preço de transferência para intangível que só o Brasil que aplicava, né? Todos os outros países no mundo aplicavam essas regras, que agora já estão em vigor aqui no Brasil. Todos os países do mundo, principalmente os países membros da OCDE, aplicavam essas regras para o intangível também. E aqui no Brasil a gente tinha leis antigas de 58, de 62, de 64, que eram leis muito antigas, como eu já disse, eram leis esparsas, e elas coexistiam dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Elas foram nascendo e não foram revogando as anteriores, né? Esse é o fato. Então, o que acontece? A gente tinha vários critérios soltos dentro da legislação, justamente, né, pela falta aí de revogação expressa quando nascia uma nova lei. Então, deixava o contribuinte numa insegurança jurídica, naquela questão de o que eu aplico, a receita líquida, receita bruta, vale para dentro do Brasil, só para contratos entre partes relacionadas estrangeiras, enfim, acabava gerando várias dúvidas, né? E a gente tinha, acho que um ponto mais importante, nós tínhamos percentuais específicos, tá, para esses contratos envolvendo intangíveis, que eram aqueles regulamentados pela Portaria 436 de 58, que era de 1 a 5% da receita líquida atrelada àquele ativo intangível. Então, a gente cansou, né, Cândia, de receber a matriz falando, poxa, mas você só pode me pagar 1% a título de licença de uso de marca só. É o que a nossa legislação prevê. E aquilo que era remetido era aquilo que podia ser deduzido da base de cálculo. Então, para a empresa também não era interessante cumprir um requisito da matriz que falava, me manda 5%, 6%, 7%, se ela só podia deduzir para fins do lucro real, na base de cálculo do IR, aquele 1%. Então, a gente tinha regras específicas e a gente, na maioria das vezes, não coincidia com as regras das respectivas matrizes, né? Que sempre pediam um valor a maior. A gente cansou de fazer side letter explicando a legislação do Brasil, que não podia ultrapassar esses limites, que a gente estaria indo de encontro com a própria lei interna do país. E E aí, o que até para aconteceu? complementar aqui, Ju, o que a gente fazia nessa época, né? A gente protocolava muito pedido de certidão no INPI, pedido de consulta, para o INPI validar aquilo, né? Para a empresa no fisco local da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, enfim, do país de origem daquela licenciante, para a empresa poder mostrar que não é que a empresa brasileira não quisesse pagar, ela simplesmente não podia, de acordo com a legislação local, né? Quem estava falando isso não era a empresa brasileira, nem o advogado da empresa brasileira, era o próprio INPI como órgão responsável pela averbação desses contratos no Brasil. Exatamente, junto com a nossa side letter, tinha ainda nessa negativa do INPI, dizendo, realmente eu não posso liberar mais do que 1%, que a gente está indo de encontro com a própria legislação pátria. E aí, o que aconteceu? Quando o Brasil deu entrada no pedido para ser um membro da OCDE, a OCDE falou, olha, Brasil, ok, vamos pensar no assunto, vamos analisar, mas uma série de regras precisam ser alteradas. Então, o pessoal da OCDE veio para cá e falou, vamos começar com o preço de transferência, porque o preço de transferência, acho que era o ponto mais importante que a gente precisava se adequar. Né? O Brasil tinha regras, né, de preço de transferência para produtos e para serviços, mas quando chegava no âmbito dos intangíveis, a gente tinha regras próprias, antigas, né? E não muito, assim, claras devido aí a essa coexistência de várias leis. Então, surgiu a medida provisória no final de 2022 e em 2023 ela foi convertida na Lei 14.596, que entrou em vigor em janeiro desse ano. Então, na verdade, a lei ela previa que até você podia aplicar essas novas regras de preço de transferência para o ano passado, tá? Desde que você fizesse a opção no próprio ano de 2023, ela valeria para o ano de 2023 inteiro. Poucos clientes fizeram essa opção, porque a gente ainda não tinha as regras claras, a gente não tinha a instrução normativa que saiu no final do ano passado, a gente não tinha aí uma clareza da legislação, da aplicabilidade da legislação em relação a isso. Então, pouquíssimas empresas aderiram a essas novas regras para o ano de 2023. E E uma essa coisa regra, interessante da gente comentar é que até hoje, né, existe muita dúvida sobre o assunto. Não é algo que agora está claro, cristalino. Enfim, é uma coisa absolutamente nova, né? O Brasil nunca tratou royalties como preço de transferência. Estamos aí em linha agora com o que o resto do mundo faz, o que é muito positivo, mas é claro que existe uma fase de aculturamento e de adequação e muitas regras novas que valem para tudo, né? Para todos os preços, para cálculo de preço de transferência, para tudo que é produto e serviço, não só para royalties.
Então, assim, tem novidade em tudo que é campo, mas aqui é algo que, de fato, Exatamente, a gente nunca fez. Então, temos novidades exatamente. aí e teremos um período de alguma incerteza ainda. De um período de adaptação de incerteza. Até, que a gente foi bom você ter mencionado esse ponto, quando a OCDE veio aqui e teve essa conversa com a Receita Federal, os representantes da OCDE tiveram essas conversas, no início seria um regime híbrido, mas não teve um regime híbrido, já começou a valer já 1 de janeiro de 2024 e vamos nessa, não teve o que eles haviam prometido, né? Um regime de transição, que é muito normal, já passamos outras vezes por isso na legislação brasileira, quando da reforma tributária vamos passar novamente para um regime híbrido, mas para preço de transferência 1 de janeiro está valendo. E essa lei, ela revogou todas aquelas outras leis que tratavam de dedutibilidade, de limite, todas essas outras leis esparsas, né, que eu mencionei atrás e que eram válidas até então. E aí, o que veio? Veio como princípio geral, racional por detrás dessa lei é o seguinte: as empresas precisam observar o princípio do arm's length. O que é isso? A empresa relacionada, ela precisa aplicar os termos e as condições de uma transação como elas estivessem sendo transacionadas com partes não relacionadas em transações comparáveis. Ou seja, eu preciso aplicar o preço de mercado. Quanto eu licenciaria a minha patente? Quanto eu licenciaria a minha marca? Quanto eu licenciaria o meu software por um terceiro? Por X%. Então, os métodos de cálculo, né, que hoje são 5, que é o preço, né, o PIC, o preço independente comparável, o preço de revenda menos o lucro, o custo mais lucro, a margem líquida da transação e a divisão do lucro, todos eles são baseados em múltiplos, né, no benchmark, em preços, como se eles estivessem sendo praticados com terceiros. Então, essa legislação lá trouxe esses métodos de cálculo que eu acabei de mencionar, enfim, e aí você precisa agora esquecer de 1 a 5% da receita líquida e aplicar um desses métodos. Nossa, mas que complicado. Não é tão simples como a gente fazia antigamente. Só que a sua matriz, provavelmente, né, se ela está nos Estados Unidos, em algum país da Europa ou Ásia, ela já vai ter um número, provavelmente próprio, para poder te mandar, que é o que ela cobra de todas as outras subsidiárias e nunca pode cobrar do Brasil. Então, ela já vai ter aí um número próprio, não vamos partir do zero, você só tem que fazer um double check, conferir para ver se ela está, sim, de acordo com essas novas regras de preços de transferência. Uma outra novidade é a não obrigatoriedade dos registros no INPI. Acho que esse é o cerne da questão, né? A não obrigatoriedade para fins de dedutíbilidade para o lucro real e para a CSL, para a base de cálculo da CSL. Continua valendo para que tenha os efeitos perante terceiros. Mas para fins de remessa, que a gente já tinha tido com marco cambial, e agora a dedutibilidade não é mais obrigatório. Mas a gente continua recomendando fortemente que isso seja feito. Vocês vão ver o porquê disso um pouquinho mais para frente. Só para terminar, o que essa lei trouxe? Ela trouxe os APAs, né, que a gente chama, são acordos de preço antecipado. Né? Hoje em dia você tem um valor aí mais ou menos de R$80 mil, que você faz uma consulta para a Receita Federal para ela te dizer qual é o método mais aplicável e qual seria o seu preço de transferência. Nossa, que maravilha! Então, minha segurança jurídica está garantida. Em tese, sim, só que o que vier da Receita você vai ter que aplicar. Pode ser que o meu cálculo tenha gerado 5% a pagar e o cálculo da Receita é 8%. E eu vou ser obrigado a aplicar esses 8% de acordo com esse APA que eu vou fazer, com esse acordo de preço antecipado. Então, você tem o pró de estar com a segurança jurídica garantida, e você tem o contra de, eu vou ter que aplicar o que a Receita me disser. Sim, vai ter que aplicar, exatamente. Você fez uma solução de consulta, essa solução de consulta é vinculante, e você vai ter que observar, sim, o que vier da Receita. E a gente não sabe o que vem da Receita E Federal, essa taxa de né? R$85 mil é uma coisa que também não é barata, né? Então, enfim, Então não é barata para cada operação, é para ela te bom que dizer o que você vai exista ter que fazer. exatamente para cada operação. Então, assim, é bom Uma que exista licença de uso de essa marca, uma licença de possibilidade, uso de... mas não é algo que vai ser Exatamente. feito para todo e qualquer contrato da empresa, logicamente. Exatamente. A transferência da tecnologia, e assim, né, e ela tem até uma validade, que é de 2 anos, então, assim, de 2 em 2 anos você teria que fazer uma nova. Mas a minha preocupação maior é o que vem do outro lado. Acho que é a mesma inteligência, o mesmo racional da solução de consulta. Quando você faz uma solução de consulta para a Receita Federal, eu devo pagar esse tributo? Eu posso deduzir esse valor? Eu devo reter esse R na remessa X? Você não sabe o que vem de resposta, né? Então,
E o que vier de resposta, você vai ter que obedecer. Então, fica aí essa questão, depende muito do cliente, do tipo, né, de segurança jurídica que o cliente quer ter, mas, enfim, tem esse contraponto, né? A gente nunca sabe o que vem do outro lado. E aqui acho que é muito importante também a gente falar que com essas regras de preço de transferência, como a gente tem que observar os preços de mercado, os valores de mercado, os métodos, eles implicam nessa observância, a gente não pode mais ter operação gratuita. Porque a legislação antiga, ela falava de 1 a 5%, ou seja, a gente tinha um limite de 5%, mas você podia fazer royalty free, né? Ou seja, sem pagar nada. Vários contratos a gente tinha sem nenhum tipo de pagamento. Agora você precisa observar o preço de mercado. Ah, então você faria a licença de um software, de uma marca, a transferência de uma tecnologia sem receber nada para um terceiro? Não, não faria. Então, esse também é o pensamento por detrás do princípio arm's length. Ah, mas quais são as consequências tributárias que eu tenho disso? Né? Eu não estou deduzindo nada, não estou pagando nada. O fisco ele pode arbitrar um valor e falar, você não está cumprindo o princípio arm's length. E aí ele pode arbitrar um valor que você deveria ter cumprido ao longo desse período. E aqui, por fim, só para não ultrapassar aqui muito horário, a gente tem algumas questões incidentais que Ju, vou também te foram interromper de novo, mas eu acho que Vamos acaba lá. ficando mais dinâmico e é bacana a gente Claro, ir não, falando. assim é ótimo. Isso é um paralelo, mais ou menos, que você comentou que vai acontecer agora, né, com as empresas brasileiras, é o que já acontecia com as empresas estrangeiras quando não recebiam royalties da subsidiária brasileira. Né? Exatamente, O fisco lá de fora arbitrava um valor. E aí tinha que se pagar imposto sobre valores que a empresa estrangeira não estava recebendo. não estava recebendo mais multa e atualização. Exato, Juros, exatamente. Então, agora é a mesma multa coisa, é o para mesmo racional que agora a empresa brasileira também vai estar sujeita. Ela precisa ter o cuidado de estar efetivamente, né, pagando por esses direitos de propriedade intelectual que ela está usando, ou eventualmente sublicenciando para alguém, ou licenciando, Acho que enfim. uma questão que até que a gente fez bastante ano passado foi fazer um trabalho em conjunto com os nossos clientes, com as empresas, que era o seguinte: vamos fazer um levantamento de todos os ativos intangíveis que vocês têm com a matriz no exterior. Tem alguma coisa de graça? Tem alguma coisa que vocês não estejam pagando, que não esteja nem no radar? Um know-how, um software que vocês estejam utilizando, alguma coisa nesse sentido, que às vezes passa batido, né? Ah, estou usando um software que deles não estou pagando nada, porque é todo mundo do mesmo grupo, estou usando um programa, a gente usa aqui um método que eles XYZ, que todas as empresas no mundo usam. Então, foi feito um trabalho a quatro mãos, até para dentro da empresa eles identificarem quais eram os intangíveis que estavam sendo utilizados. Enfim, e por último, uma questão incidental que foi revogada foi o artigo 12 da 4131, que também era replicado no regulamento do imposto de renda, que era que a soma das quantias devidas a títulos de royalties pela exploração de patentes ou uso de marcas. Ou seja, a gente só podia mandar patentes ou uso de marcas até, né, o limite máximo exigido. Agora não tem mais isso. Você pode mandar patentes, uso de marca, você pode mandar o que você quiser no percentual dentro dos cálculos ali, naquele range que os cálculos de preço de transferência vai te dar. Então, acho que isso também foi muito importante. E aí, os efeitos da verbação do INPI, acho que até o Bernardo vai falar um pouco mais disso, a verbação continua sendo fortemente recomendada. Né? Primeiro, porque ela produz efeitos perante terceiros, incluindo a Receita Federal. E o INPI, o Bernardo e a Cândida vão falar, tem flexibilizado muito essa questão do registro, tem custos de averbação que são muito mais baixos do que o acordo né, o APA, o acordo de preço antecipado, né, que hoje em dia está aí nessa quantia entre 80 mil reais. Então, para cada direito. Então, acho que esse ponto, né, que a gente vai discutir bastante é o seguinte, deixa eu parar aqui de compartilhar. A questão toda é a seguinte também, você tendo um certificado de averbação do INPI, o que acontece? Quando numa eventual fiscalização, espero que ninguém seja fiscalizado, mas enfim, é uma questão que às vezes é inevitável, você já demonstra ali, junto com o seu contrato, que você tem um contrato de transferência de tecnologia, válido do dia tal até X, com a parte Y, num valor específico. Então, você já tem um documento para demonstrar para a fiscalização que você tem, de fato, aquele tipo de contrato. Né? O fisco não vai falar, não, isso aqui não é transferência de tecnologia, não, isso aqui é marca. Não, não, isso aqui não é marca, não, isso aqui é franquia. Né? A gente sabe que a Receita Federal, às vezes, né, tem aí pode fazer uma confusão dentro do campo dos intangíveis, mas você tendo já um certificado do INPI, o que acontece? Te dá uma segurança muito maior. Você tem uma base, porque você tem um documento de um órgão responsável por
aquele assunto, um documento, né, já demonstrando todos os elementos, a parte, o valor, a validade e a natureza jurídica da operação. Então, isso já te coloca à frente. Olha, eu já tenho isso aqui do INPI, é isso, ponto. O INPI já analisou meu contrato, então a gente vai partir desse documento para frente. Né? Então, isso Você gera já pula, realmente. né, uma série de discussões. Não que a Receita não vai questionar nada, mas Digamos assim, assim, a gente pelo pula menos, o exatamente, processo pelo de menos quer uma licença de conhecimento. patente, não um fornecimento de tecnologia não patenteada, por exemplo, né? Você já sai na Exatamente, frente na exatamente. discussão e você pula a questão da natureza jurídica em si. Porque como a Exatamente. A tributação gente, de cada categoria é diferenciada, a Receita pode eventualmente fazer uma confusão aí perfeito. e pelo menos nesse período inicial aí Perfeito, de perfeito. E às aculturamento, vezes né? realmente é know-how, né? É uma patente, é o que a gente já viu, algumas confusões dentro de autos de infração. Então, assim, a Hum. gente pula praticamente o processo de conhecimento, fazendo um paralelo aí com o contencioso. Então, a gente já tem o conhecimento, a gente já tem um certificado, um documento oficial de um órgão competente para isso. Então, eu já pulo esse processo todo falando, olha, tá aqui, então, eu tenho a natureza jurídica, a validade, as partes envolvidas e o valor. O valor o INP não coloca, mas enfim, a gente já tem ali, né, junto com a memória de cálculo do preço de transferência, a gente já tem ali também o valor. Então, acho que isso a gente já pode mostrar para uma fiscalização, uma eventual fiscalização, e até entre as partes mesmo, né? Às vezes, o que é mesmo que a gente tinha? Quando que vai, até quando é válido? Qual era o valor? Enfim, fica lá também um registro para as próprias partes, porque às vezes a gente tem uns clientes que, enfim, tem alguns, vários, muitos contratos, né, firmados, não só com uma matriz, mas às vezes também com uma coligada ou com uma outra empresa. Tá Então, ótimo, acho Ju. que Obrigada pela introdução aí imagina. de passar Estou esse aqui à cenário novo disposição que a para as gente tem. dúvidas. E eu queria agora passar a palavra para o Bernardo, agradecendo demais a sua presença aqui e, e pedir para você explicar como é que o INPI visualiza o seu novo papel na verbação, né? Agora que a verbação não é mais indispensável para remessa de pagamentos para o exterior, né? Desde o marco legal do câmbio, e agora também não é mais indispensável para fins de dedutibilidade fiscal, ou seja, o grande efeito da verbação hoje no INPI é a produção de efeitos perante terceiros, inclusive a Receita Federal, como a Juliana comentou. Então, assim, a gente sabe que essa alteração legislativa, né, em todo o ordenamento jurídico tributário, está tendo um reflexo grande na própria postura de vocês durante o processo de averbação, que tem flexibilizado uma série de normas, uma série de entendimentos. E aí, você pode contar um pouquinho para a gente como é que está funcionando hoje, né? Qual o reflexo disso e como vocês veem o papel do INPI hoje em dia, né, nesse processo de averbação, quase que como um aliado das empresas, né, para ajudar aí na delimitação da categoria contratual, para a gente ter ali um certificado de averbação com um objeto específico, a título de que está sendo remetido aquele valor, esse tipo de coisa. Então, enfim, vou parar aqui, não vou avançar no tempo do Bernardo. Passando a palavra agora. Obrigada. Com certeza, Cândida. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade. É sempre bom nós aqui do NPI, do Serviço Público em geral, estar em contato com o mercado. Então, sempre que a gente recebe essa oportunidade, né, de escritórios como a Daniman de fazer essa ponte, a gente agradece muito. E o problema de participar de um painel assim com profissionais tão experientes na área, né, referências das suas áreas, é que às vezes você fica com pouca coisa nova para falar, porque realmente a apresentação da Juliana já foi muito completa, e as suas trocas também, Cândida, mas eu acho que é importante, sim, né, os nossos ouvintes aqui, eles ouvirem essas, talvez alguns pontos repetidos, mas ouvir ele do próprio NPI. Claro. Então, eu fiz uma apresentação aqui rápida que eu vou compartilhar. Eu acho que vocês já devem estar vendo a minha apresentação em tela cheia. Estamos sim. Então, assim, eu gostaria de começar a minha apresentação falando do porquê esse assunto é importante. Então, eu trouxe alguns dados aqui da relevância dos ativos intangíveis na economia hoje em dia.
Então, a gente tem aqui o componente do valor de mercado das empresas do SP 500, então as maiores empresas do mundo, e qual é o percentual do seu valor é dado por ativos tangíveis e qual percentual é dado por ativos intangíveis. Então, você vê no início da série que você tem 83% do valor dessas empresas vindo de ativos tangíveis, ou seja, de máquinas, equipamentos, instalações, e só 17% vindo de ativos intangíveis. Mas conforme a série histórica anda, né, conforme a gente vai se aproximando aos dias de hoje, no último dado que a gente tem de 2020, a gente vê uma inversão desse papel. E a gente tem 90% do valor das empresas, né, dos ativos da empresa, vindo de ativos intangíveis, ou seja, as suas marcas, as suas patentes, os seus segredos industriais, seus desenhos industriais, tudo ali que é o intangível. Aqui tem também, né, os intangíveis intelectuais, né, que não são administrados pelo NPI, mas eles estão aqui também. Mas é só para mostrar o como esse assunto é relevante, o como que a vinda da lógica do preço de transferência para a transferência de tecnologia é relevante para a economia e é relevante para as empresas que estão aqui nos ouvindo. E aí, depois dessa pequena apresentação, eu passo para falar um pouco da minha chegada na CGTEC, na minha chegada como coordenador geral da CGTEC. Como a Cândida mesmo citou, o NPI está observando todas essas mudanças na legislação tributária, nas legislações do Banco Central, e a gente realmente viu a necessidade de reposicionar a CGTEC e o NPI de uma maneira geral, quando o assunto é transferência de tecnologia, de uma forma dele ser um aliado do mercado, e como a Juliana falou, ela apresentou o problema, né? As legislações de transferência de tecnologia, elas trazem muitas soluções, mas elas também trazem muitos problemas. E o CGTEC ele quer se colocar, e o NPI se colocar como uma solução para pelo menos ou a amenização para alguns desses problemas. Então, quais são os pilares dessa nova administração? É escutar os agentes de mercado de tecnologia, sobretudo as partes que transacionam tecnologias sobre as suas necessidades e expectativas para a área de contratos de tecnologia. E aí é por isso que a nossa participação nesses fóruns é tão importante. Além disso, a gente tem como pilar desburocratizar e aumentar a eficiência do processo de registro e averbação de contratos de tecnologia no NPI, colaborar para a melhoria do ambiente de negócio no mercado de tecnologia, tornando o Brasil um país mais atrativo para investimentos na área, e, por fim, ampliar o escopo de serviços oferecidos pela CGTEC, fornecendo novos produtos de alto impacto para o mercado. Quando a gente está desenvolvendo esses novos produtos, eu sempre falo, eu não quero que o CGTEC ou o NPI se meta onde ele não é chamado. Mas aonde a gente for chamado, aonde a gente puder ajudar, a gente quer sim estar ali como parceiro e desenvolvendo produtos que vão ter alto impacto no mercado. E aí, com esse arcabouço, a gente chega em algumas das mudanças que a gente já fez. Então, em julho do ano passado, assim que eu assumi a CGTEC, a gente fez uma reformulação do nosso quadro normativo. Então, a gente publicou as portarias 26 e 27, que elas substituíram a Instrução Normativa 70 e a Resolução 199, que até então ministravam o procedimento de averbação e de registro. E o que essas portarias trouxeram de novo? Elas trouxeram mudanças que buscam desburocratizar o serviço de averbação e registro e adaptá-los à realidade do mercado de transferência de tecnologia. Então, ao todo, a gente teve 8 mudanças principais. 6 delas têm caráter formal e 2 delas têm caráter técnico. Então, começando pelas mudanças formais, eu confesso que, vindo da área técnica, né, do CGTEC, antes de assumir a coordenação geral, eu fiquei assim, um pouco impressionado quando eu vi que a maior parte das demandas dos nossos usuários vinham para alterações formais. Acabam que essas alterações formais, elas dificultavam o processo. A gente tem um tempo de resposta na CGTEC muito rápida, de 30 dias,
mas essa resposta pode ser uma exigência, pode ser algum cumprimento de alguma exigência, e acabava que esse excesso de formalidades, né, esse excesso de questões formais que a área tinha até julho de 2023, até julho do ano passado, fazia aumentar o número de exigências, aumentar o número de ciclos, e aí, por mais que a nossa resposta seja rápida, em 30 dias, se você precisa de muitas respostas, né, se você tem muitos ciclos de exigência, acaba que esse processo se torna demorado e menos atrativo para o mercado. Então, qual foram essas alterações formais? A primeira delas, a remoção da obrigatoriedade de notarização e apostilamento em documentos assinados digitalmente no exterior. A segunda, aceitação de documentos assinados digitalmente, usando outras chaves que não a ICP Brasil. A terceira foi a remoção da obrigatoriedade de assinatura de 2 testemunhas em contratos assinados no Brasil. A quarta, remoção da obrigatoriedade do envio de contrato ou estatuto social nos protocolos de requerimento de averbação ou pedidos de alteração. A quinta, remoção da obrigatoriedade de rúbrica em todas as páginas do contrato. E a sexta, a remoção da obrigatoriedade de apresentação da ficha cadastro. E aí, seguindo para as alterações técnicas, a gente teve só 2 alterações, mas alterações de peso, eu diria, que a primeira delas é estabelecer o aceite de licenciamento de tecnologia não patenteada, que será registrado na categoria de fornecimento de tecnologia. E o que é essa mudança, né? A gente já tinha uma categoria de fornecimento de tecnologia que registrava os contratos que envolvem know-how, que envolvem algum segredo industrial. No entanto, para conseguir o registro, era necessário que essa tecnologia fosse oferecida à empresa cessionária de maneira permanente. Então, não eram aceitos contratos que licenciavam aquela tecnologia durante um determinado período de tempo. Teve uma discussão grande do NPI, essa discussão envolveu os diretores de todas as áreas e a diretoria de uma forma geral, entendendo que esses contratos fazem parte da realidade do mercado, eles são instrumentos utilizados pelas empresas e que eles agregam, mesmo que durante um período de tempo determinado, para o conhecimento tecnológico do país, se decidiu a começar a registrar esses contratos. Então, essa mudança já está efetiva desde julho do ano passado. A segunda mudança técnica foi estabelecer que o valor declarado de contratos que envolvem apenas pedidos de marca, eles passarão a ter esse valor constante dos nossos certificados. Então, como era antigamente, antes de julho de 2023, os contratos, quando as marcas licenciadas no contrato estavam todas ainda no período de pedido, elas ainda não tinham sido efetivamente dadas pelo NPI, esse contrato ele podia ter um valor, no entanto, esse valor não ia para os nossos certificados, e isso acabava gerando uma série de problemas, né, para as empresas que estavam negociando aquele contrato. Então, se entendeu também que esse valor poderia passar a constar dos certificados. E essa foi a segunda mudança técnica dessas novas normativas, dessas novas portarias. E aí, quais são os desdobramentos ou evoluções desses assuntos que foram iniciados nas portarias 26 e 27? A gente continua fazendo novas melhorias que estão possibilitadas pelo arcabouço iniciados nas portarias 26 e 27. A próxima melhoria que a gente pretende é a isenção da obrigatoriedade de apresentação de extratos das assinaturas digitais. Então, desde o ano passado, do meio do ano passado, a gente está aceitando os contratos assinados digitalmente, liberamos a exclusividade da chave ICP Brasil, paramos de pedir o apostilamento e a consolidarização nesses documentos assinados digitalmente no exterior. No entanto, até hoje, a gente precisa que seja enviado, junto com a documentação, o extrato das assinaturas digitais. A gente entende que isso é um documento a mais, é um documento simples de se obter,
mas que às vezes as empresas, em contratos um pouco mais antigos, ela não tem mais esse documento, ou ela simplesmente tem esse documento, mas ela não coloca no primeiro pedido, e aí isso gera uma exigência, e de novo tem todo aquele processo que acaba prolongando o período em que a empresa necessita para conseguir o seu certificado. Então, a gente entende que é algo que a gente pode dispensar, só que essa dispensa ela depende da nossa TI fazer algumas mudanças técnicas para que a gente possa fazer a conferência digital dessas assinaturas. Então, isso está previsto no nosso plano de ação de 2024. Então, eu acho que os ouvintes passam por isso dentro das suas empresas também. Às vezes, os assuntos de TI demoram mais do que a gente gostaria, mas a gente está aí com a previsão de que isso deve acontecer ainda esse ano. Outra mudança que a gente está trabalhando para aplicar é o início da efetiva integração da base de dados do INPI com a Receita Federal. Então, o que a gente... Uma das mudanças que a gente fez com as normativas foi a isenção da ficha cadastro. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja acessando os dados que antes a gente necessitava, a gente pedia na ficha cadastro. O que está acontecendo hoje é que a gente pega esses dados junto com a Receita Federal. Hoje em dia, a gente está fazendo essa colheita de dados de forma manual. Mas no futuro, a gente pretende que esses dados venham de maneira automática com a integração das bases do NPI e da Receita Federal. Aqui é importante citar, né, em alguns outros momentos como esse, eu recebi o questionamento, né, de quais seriam esses dados, algumas empresas preocupadas de quais são esses dados que a gente vai olhar na Receita Federal. Eu diria para não ter essa preocupação, na verdade, são os dados que a gente já tinha acesso, só que a gente, ao invés de pegá-los juntos da Receita Federal, a gente pedia para o requerente informar nesses dados nos nossos formulários. Então, é apenas para facilitar, né? As empresas elas já dão esses dados para a Receita Federal e a gente acredita que não tem necessidade de elas darem de novo para o NPI, se o NPI pode ir lá na Receita Federal e ele mesmo conseguir esses dados. E aí, o que isso vai proporcionar nesse link das bases de dados do NPI e da Receita Federal? Uma redução nos campos do formulário eletrônico a serem preenchidos em todos os requerimentos. Então, isso vai facilitar ainda mais, tornar o processo de averbação e registro mais fácil e mais rápido. E aí, aqui eu faço um momento, né? Agora eu acho que eu vou começar a me repetir um pouquinho da apresentação anterior, mas para falar assim, o papel histórico da CGTEC no mercado de tecnologia, né? Por que as pessoas buscam a averbação e o registro dos seus contratos? Então, historicamente, a gente tinha 3 motivos para essa busca do registro e averbação, que seria permitir o envio de remessas para pagamentos envolvendo os royalties associados à transferência de tecnologia. O segundo seria um instrumento de comprovação para a dedução fiscal perante a Receita Federal, aquela dedução permitida às negociações de transferência de tecnologia. E o terceiro seria efeito perante terceiros, a Conferência de Segurança Jurídica, as negociações associadas à transferência de tecnologia. E aí, como a gente já viu na apresentação da Juliana, a gente teve uma série de mudanças normativas, tanto o novo marco cambial, quanto as mudanças na Receita Federal, que elas alteraram um pouco esse papel histórico. Então, o novo marco cambial, né, ele foi assinado em 2021, ele passou a valer em 30 de dezembro de 2022, e essa lei altera regras sobre a remessa internacional de royalties e prestação de informação ao Banco Central. Ela determina a extinção da obrigatoriedade de averbação de contratos de transferência de tecnologia perante o NPI e ao Banco Central para efeitos de autorização de remessas ao exterior e pagamentos de royalties. Então, passa a bastar para fins de remessa a comprovação do pagamento do imposto devido. A obrigatoriedade da averbação do contrato para fins de remessa de valores ao exterior fica revogada. Então, a gente não tem mais essa obrigatoriedade do processo de registro e averbação para remessa de divisas.
E aqui, né, eu aproveito para fazer um parênteses, que apesar dessa normativa ela já estar vigente desde 30/12/2022, a gente continua ouvindo relatos de alguns bancos operadores solicitando registro, solicitando o certificado. A gente recebe até relatos não só em instâncias como essa, né, em que a gente está conversando com o nosso público, mas até oficialmente em alguns dos nossos processos, os processos instruídos, solicitando até o mais rápido possível a emissão do registro, por essa necessidade, por esse pedido do banco operador. A gente aqui do NPI, a gente não tem gerência sobre esses pedidos, mas toda vez que a gente é solicitado a fazer o registro, a gente faz o registro e, como eu falei, né, o nosso registro ele é bem rápido, ele tem um prazo legal de 30 dias para acontecer. Então, só fazendo aqui um parêntese sobre como está a aplicação desse novo marco cambial. E aí, por fim, outra mudança importante na legislação que teve impactos no processo de registro e averbação foi a Lei 14.596, que é a conversão da 1152. Então, ela foi assinada em 2023, em junho de 2023, e como a Juliana já falou, ela entrou em vigor agora em 1º de janeiro de 2024. Ela dispõe sobre regras de preços de transferências relativas ao imposto sobre renda de pessoas jurídicas e à contribuição social sobre o lucro líquido, e ela revoga a 3.470 de 1958. Com isso, ela revoga os antigos limites de dedutibilidade de royalties por transferência de tecnologia e pagamento de assistência técnica. Né? De novo, estou aqui um pouco me repetindo da apresentação da Juliana. E revoga também o artigo 12 da 4.131, que limitava a dedutibilidade de despesas de know-how pelo período máximo de 10 anos. Os royalties e transações com ativos intangíveis serão objetos de controle de acordo com as novas regras de preços de transferência, né, o princípio do arm's length, às vezes falado em inglês, e essas alterações, também como a Juliana já falou, foram consideradas fundamentais para a adequação do Brasil aos princípios da OCDE. Então, rapidamente voltando ao slide sobre o papel histórico, o papel de envio de remessas, ele está no processo de extinção, né? A gente está aí com uma nova normativa, a gente ainda está vendo alguns soluços da normativa antiga, mas ele está em processo de extinção mesmo. O nosso objetivo como instrumento de comprovação perante a Receita Federal, eu não diria que ele se extinguiu, ele mudou de versão. A gente passou de ser um documento obrigatório para comprovar a dedutibilidade, e aquela dedutibilidade cerceada, né, pelos vários limites da antiga legislação fiscal, para agora ele virar um documento de apoio, que ele vai ajudar, né, as empresas a classificação daquele contrato junto à Receita Federal. Lembrando assim, que com todo apreço que todos nós temos à Receita Federal, eles têm uma área do conhecimento muito ampla, né? Eles cuidam de toda a legislação fiscal brasileira, que é altamente complexa. Então, eles não podem ser os especialistas em todos os assuntos. E, especificamente no assunto da propriedade industrial, dos ativos intangíveis, que ainda é um assunto novo no Brasil, né? Por mais que a gente já esteja vendo que ele é o principal motor de crescimento da economia e grande parte do percentual da nossa economia, todo o nosso arcabouço legal, ele vem da época em que o ativo tangível era a norma, e o ativo intangível ainda é algo que quem não trabalha com ele no dia a dia tem dificuldades em trabalhar. Então, o NPI ele entra exatamente como esse apoio para a Receita Federal. Ele entra como o especialista no ativo intangível. Então, ele consegue classificar se aquele contrato é um contrato de transferência de tecnologia ou não. Se dentro, né, dado que ele é um contrato de transferência de tecnologia, quais são as modalidades que estão ali dentro? Então, a gente tem uma série de modalidades de transferência de tecnologia.
A gente tem o uso de marca, a exploração de patente, o fornecimento de tecnologia, né, que é esse know-how técnico, esse conhecimento técnico não patenteado. A gente tem o serviço de assistência técnica. Então, são modalidades que elas, às vezes, se confundem, especialmente para o público que não trabalha com isso no dia a dia. E é isso que o NPI é especialista e é nisso que ele pode ajudar, na correta classificação dessa negociação primeiro dentro da caixinha transferência de tecnologia ou não transferência de tecnologia, e depois dentro das várias caixas que tem dentro da transferência de tecnologia, qual dela ou qual delas, né? Porque existem negociações, como a Juliana mesmo falou, que elas englobam vários tipos de transferência de tecnologia. Então, quais são essas caixinhas que são ticadas ali pelaquela negociação específica? E, Bernardo, vou fazer um comentário aqui agora. por favor. Acho que essa sua fala é sensacional, assim, é importantíssima, porque, do meu ponto de vista, o valor da verbação hoje em dia está exatamente aí. Tá aí no INPI ajudar a traduzir esse contrato para a Receita Federal no final das contas. Então, assim, ter um certificado de averbação dizendo que aquele contrato envolve LUM, LEP, FT, que é feito pagamento X para LUM, Y para LEP e, sei lá, outro valor lá para SAT. É esse o grande valor hoje, né? É você. A Receita Federal, historicamente, exatamente porque sempre soube que o INPI fazia uma análise de mérito bastante minuciosa e criteriosa desses contratos, tudo que a gente tem, né, de posicionamento da Receita Federal e até de soluções de consulta e tal, sempre seguiu o que o INPI dizia. Né? A gente precisa de um tempo aí agora para conseguir ter decisões de consultas, enfim, outros posicionamentos que a gente vai avaliar ao longo do tempo, mas o fato é, daqui a 5 anos vão começar a surgir uma série de autuações, uma série de questionamentos e tal. Então, a empresa ter a validação do INPI para o objeto contratual, dizendo o que é aquele contrato, quais os direitos de propriedade industrial que envolve, é muito importante. Né? A gente já pegou lá no escritório auto de infração que falava patente da marca, escrito. Então, Exatamente, assim, e exatamente. não tem problema nenhum, porque você está certíssimo, né? Cada um tem a sua área de atuação e a sua especialidade. Então, assim, até pegando esse gancho, e eu gostei de você falar que o certificado de averbação, agora, na visão do próprio INPI, passa a ser um documento de apoio para a dedutibilidade fiscal, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, né? Eu acho que tendo a averbação, a gente vai ter uma segurança jurídica muito maior para depois eventualmente responder um questionamento da Receita ou sustentar que aquela remessa foi feita naquele título especificamente, né, por marca e não por patente, por tecnologia não patenteada e não por DI, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí, com base nisso, eu queria até perguntar uma coisa aqui para a Juliana. Juliana, você entende que, como eu, né, que a Receita tenderia a acatar o objeto contratual colocado pelo INPI, ou você vê a Receita eventualmente desconsiderando o que o INPI falou em termos de caracterização do objeto contratual? Cândida, historicamente, a Receita Federal nunca se opôs a um certificado de averbação do INPI. E ela sabe qual é o papel do INPI e qual é o papel dela. Então, eu acho muito difícil a Receita Federal não aceitar, ir de encontro, questionar, né, um certificado do INPI, que é um órgão oficial para tratar desses assuntos. Então, a Receita é muito complicado ela ligar, enfim, fazer um processo administrativo interno questionando, olha, isso aqui não é marca, isso aqui não é transferência de tecnologia, acho praticamente impossível, não é porque nada é impossível, mas enfim, é muito Muito difícil, pouco provável, né? pouco provável que a Receita Federal, inclusive assim, é pelo volume de trabalho que eles têm, pelo pouco, com todo respeito também, né? Como o Bernardo disse, ao trabalho da Receita Federal, eles já trabalham com todos os tributos federais. Então, é IRCS, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, tudo bem, você tem uma subdivisão, cada nicho da Receita Federal trata de um determinado imposto, mas é muito difícil eles questionarem a natureza jurídica de um certificado de INPI. Ficada pelo Um INPI num certificado de contrato, eles averbação. podem Exato. até questionar, isso não é serviço? Tem certeza? É isso mesmo? Agora, de um certificado oficial do INPI, historicamente, nunca vi isso, nunca aconteceu. Certo, maravilha. Bernardo, desculpa interromper, vamos lá. Imagina, só comprova o ponto que eu estava falando.
E seguindo aqui, né, o terceiro, o efeito sobre terceiros, ele continua, né? A Receita Federal, inclusive, é um terceiro, né? Então você pode até imaginar que esse terceiro ele engloba todos os outros papéis, mas enfim, só repetindo aqui, né? É aquela certeza, é a parte um pouco mais cartorial do nosso serviço, né? A gente, a partir da averbação do registro, as empresas elas têm um documento oficial de que aquele contrato existiu, de que ele foi entregue para o ente público naquela data. Então, ele pode comprovar, né, se a data do nosso protocolo é uma determinada data, está ali comprovado que aquele contrato não foi assinado posteriormente com uma data retroativa. Então, assim, todas as seguranças jurídicas que vêm de você é, averbar, né, que seriam mais ou menos as mesmas que tem quando você registra um contrato em cartório, né, e esse contrato ele é guardado aqui nos arquivos do NPI, ele não é divulgado de nenhuma maneira, mas fica aquela segurança de que tem aqui, dentro de um ente público, a cópia daquele contrato, daquela negociação. Perfeito. E aí, só finalizando realmente, e aí a gente volta, né, para um ponto que também já foi levantado pela Juliana, pela Cândida, né, que é a segurança que o registro no NPI dá. Então, realmente, a gente sempre torce, né, que não tenha assim, uma atuação da Receita, mas é possível de acontecer. A Receita ela pode questionar ali qualquer coisa que foi deduzida, né, nos últimos 5 anos, e como a gente viu nesse slide, né, o ativo intangível ele é hoje grande parte do valor da maioria das empresas. Então, a gente acha que é um risco muito grande contra um custo muito pequeno. O custo tanto financeiro da averbação como prático da averbação, ele é pequeno. E a gente está trabalhando para reduzir ele cada vez mais. Né? Quando a gente fala em desburocratizar, a gente está falando em redução de custo. Não talvez do custo financeiro, né? o valor continua o mesmo, mas do custo que está ali, né, do custo do tempo do seu advogado, do tempo da sua equipe, que vai ali, de repente, instruir tecnicamente o processo. Mas, de novo, a gente acha que esse é um custo muito pequeno para você se livrar, né, para você se proteger, melhor falando, de um risco que é muito grande e que atinge o que, de novo, hoje é o principal valor das empresas, é a principal diferenciação das empresas no mercado, que são os seus ativos intangíveis, os seus conhecimentos, suas tecnologias, as suas marcas e todos os outros ativos intangíveis. Gente, obrigado. Era isso da minha apresentação. Também estou aqui disponível para perguntas e fazer essa troca que, de novo, é muito importante para a gente. Bernardo, super obrigada. É muito importante para a gente ter a sua presença aqui, comentando essas novidades, essas adaptações que vocês estão fazendo na CGTech, né? E é muito bacana que vocês entendam que a postura do INPI hoje, a posição do INPI da área de contratos, é muito mais de facilitar a averbação como um auxílio, como um suporte, é um documento de apoio para a dedutibilidade fiscal e é um documento importante. Né? Então, muito bacana, obrigada pela apresentação. Uma pergunta que eu queria te fazer, antes de entrar nas do chat, que eu já vi que tem e a gente vai entrar nelas, é que você comentou que o extrato de autenticidade dos documentos, da assinatura da empresa estrangeira vai deixar de ser exigida, né? Quando o contrato é assinado eletronicamente, normalmente a gente apresenta aquele extrato de autenticidade da própria entidade certificadora, né, que vocês pedem. Isso vai deixar de ser exigido quando? Você já tem alguma previsão, alguma ideia de quando isso vai poder ser implantado? Olha, infelizmente, o que eu posso dizer é que ele está no nosso plano de ação de 2024. A questão do aceite ela é puramente técnica. Eu não entendo A nada de ideia TI. é ainda até o final do ano. Será que poderia pensar assim ou não necessariamente? Eu acho que eu não gosto de fazer promessas que não dependem da minha área, dependem de outra. Mas o que eu posso falar é que a gente, do CGTEC, tem uma promessa da TI que até o final de 2024 eles dão Maravilha. para a gente todas as condições para que a gente não precisasse mais desse extrato. O que a Tá gente consegue ótimo. Muito é bacana. Isso é outra coisa que vai facilitar demais, né? Porque às vezes a empresa manda e não tem o extrato, e volta, enfim. Mas muito bacana, a gente já sabe que já foi muito facilitada a apresentação do documento com assinatura eletrônica, né? Vamos entrar aqui então nas perguntas do chat.
Primeira pergunta, Juliana, excelente explanação sobre o tema. Sua fala foi muito comentada sobre a remessa via preço de transferência para a matriz no exterior. Porém, quando a matriz é brasileira e está licenciando para fora os seus direitos de PI, né? A aplicação das normas de preço de transferência é viável? Quais os pontos de atenção nessa aplicação perante a Receita Federal no recebimento desses valores? Aqui, só para objetivamente, porque eu sei que nem todo mundo trabalha com tributário, né? Se for uma operação doméstica, não vai incidir regra de TP, tá? Vai incidir na empresa brasileira se for a matriz, se ela estiver licenciando para o exterior. Mas vamos lá, Ju. Exatamente. Então, vamos lá. Eu falei muito na remessa, porque essa foi a grande alteração com a Lei 14.596, porque a gente tinha regras específicas, tínhamos regras específicas para remessa, que eram os percentuais de 1 a 5%, todas as outras questões incidentais. Então, essa foi a grande novidade com a existência, com a publicação dessa nova lei. Mas quando a matriz está no Brasil, se ela estiver licenciando, se ela estiver transacionando dentro do cenário brasileiro, uma operação doméstica, a gente não fala em preço de transferência. Preço de transferência é sempre do Brasil para o exterior, ou do exterior para o Brasil, sempre que a gente chama de cross-border, né? Então, sempre que a gente tem operações dentro de um mesmo grupo, envolvendo outros países. No caso, eu estou no Brasil, mas eu estou recebendo royalties, por exemplo, de uma subsidiária que eu tenho, numa empresa que eu tenho no exterior, sim, também é aplicável. Isso sempre foi aplicável desde a 9430, que é a nossa primeira regra de preço de transferência, né? E agora continuam sendo aplicadas, os métodos devem ser aplicados, devem ser trocados para esses novos aí, constantes da nova lei que entrou em vigor em janeiro de 2024. E uma coisa que é importante a gente comentar também sobre esse assunto é que. Gente, me deu um branco agora. Eu ia fazer um comentário e esqueci. Vamos passar para a próxima, daqui a pouco eu lembro e entro. Aí você volta. Bernardo, parabéns pela apresentação e trabalho no INPI na área de contratos. Uma dúvida de muitos clientes é se haverá flexibilidade quanto à notarização, apostila de assinaturas em documentos assinados no exterior de forma física. Né? A notarização e a apostila vão deixar de ser necessárias como a notarização e a apostila deixaram de ser necessárias para documentos assinados eletronicamente, isso vai acontecer também para a assinatura física, ou não existe essa previsão de rever esse procedimento? Olha, não é um procedimento que está no nosso olhar ainda para alteração. Eu já copiei aqui a pergunta e a gente pode começar as pesquisas para introduzir ele, né, na nossa área, para a nossa área formal, mas a princípio não é uma mudança que está ali para o curto prazo. Tá certo. Gente, lembrei o que eu ia comentar. É que a questão de controle. Obrigada, Bernardo. É, o conceito de controle dentro das normas de preço de transferência, ele é infinitamente mais amplo do que era o conceito de controle para o INPI. Né? A gente sabe que o conceito de controle no INPI era 50 mais 1, 51%, independentemente da questão tributária, da questão societária, de análise de acordos de acionistas, de acordos de cotistas e tal. O conceito de controle para a INPI, que foi adotado nos últimos 50 anos, era 51%. Né? Mais ali nas regras de TP, esse controle, né, ou aplicação, na realidade, a aplicação das normas de TP são não necessariamente quando a empresa tem mais de 51%, tá? Pelo contrário, as definições são muito mais amplas, e aí eu vou pedir para a Juliana comentar. Isso, o conceito de partes relacionadas dentro, não só das regras de preço de transferência, mas para fins tributários de um modo geral, é que para fins de TP a gente tem ali escrito, né, na própria Lei 14.596, a gente tem escrito o que é, né, como você considera uma parte relacionada e quando você tem que aplicar as regras de TP. Ele é bem grande, até maior do que para outras questões tributárias. Então, assim, não é só a questão, matriz subsidiária, vai muito além disso, né? Então, assim, vale a pena. Mas eu sou coligada. Mas eu tenho a minha matriz tem um percentual pequeno. Na verdade, eu sou controlada indiretamente. Então, isso vale a pena sempre, né? Logicamente, fazer uma verificação para ver até se aquela empresa que é controlada super indiretamente, tem uma caixinha, duas caixinhas, três caixinhas acima, para ver se precisa de fato aplicar as regras de TP.
Perfeito, maravilha. Obrigada, Ju. Nada. Pergunta agora para o Bernardo também, que está aqui nos comentários. Existe alguma proposta para rever o inciso 2 do artigo 13 da Portaria 27, com a finalidade de aceitar aditivos assinados após o vencimento do contrato principal, desde que apresente o termo ratificando todos os acordos firmados anteriormente? Só para dar uma traduzida para todo mundo, gente, o INPI só aceita aditivos para verbação durante a vigência de um contrato, tá? Averbado. Se o contrato já expirou, o INPI, de uma maneira geral, não aceita aquele aditivo, até compreendo o suporte legal nessa situação, mas você comenta para a gente, Bernardo? Sim. Bom, diferente da pergunta anterior, né, que eu anotei aqui para a gente iniciar as conversas, a gente já se debruçou sobre esse assunto. O que acontece? A gente tem uma alternativa para esse problema, né? Bom, o ideal, né, é sempre as empresas elas verificarem e aditivarem os seus contratos antes dos seus vencimentos, né? Até, de novo, eu não sou advogado, né? Parece que toda a minha fala eu falo que eu não sou, mas é porque eu sou economista, né, da área técnica aqui do NPI. Mas eu acredito que até do ponto de vista legal, isso confere maior segurança para as empresas. E mesmo que ela tenha perdido, né, o contrato veio ali a expirar, existe sempre a possibilidade dela fazer um novo contrato, né? Se ela apenas quer retificar as cláusulas anteriores, ela pode simplesmente formalizar um novo documento com as mesmas cláusulas, né? Não precisa passar pelo processo de negociação novamente. E como a Cândida mesmo falou, né, a gente acredita que isso até né, se a gente começa também a flexibilizar muito, né, a segurança que a gente passa para o leitor do nosso certificado, ela também diminui. Então, hoje, a gente dá essa segurança, né, quando a gente fala que um contrato foi renovado, que ele continua sendo transferência de tecnologia, a gente dá a segurança de que aquele contrato teve o seu aditivo Existiu uma análise, né? Que não é simplesmente um cartório com carimbo, eu entendo. exatamente. Perfeito, Então, assim, a tá gente já ótimo. se debruçou a esse assunto a princípio, por mais assim, eu confesso aqui que eu fico com muita pena quando existe um caso como esse, mas a gente tem essa solução de contorno que é a formalização de um novo contrato com as mesmas cláusulas que a empresa gostaria ali no seu contrato original. Obrigada. A gente tem um outro comentário aqui. Parabéns a todos pela excelente palestra. É importantíssimo ver nas palavras do Bernardo como a postura da coordenação de contratos do INPI está em linha com as atualizações legislativas. Perfeito. E perceber que podemos contar com o INPI como um parceiro nessa fase de transição, sem sombra de dúvida. Outra, necessariamente devo. Essa pergunta é excelente, eu queria comentar esse aspecto também. Necessariamente devo para a verbação, definir um percentual para FT, outro para LUM, outro para LEP, ou eu posso colocar um valor único para todas as categorias? Vou passar a palavra para todo mundo, mas aqui rapidinho. A gente sabe que o INPI, desde a IN 70, lá em 2017, não entra mais no mérito da análise dos aspectos financeiros que as partes combinaram, né? Aquilo vai estar refletido como valor declarado do contrato, no certificado, mas o INPI não vai comentar em si os valores. Tradicionalmente, o INPI nunca aceitou um pagamento separadamente por LEP, outro para FT, outro para LUM, né? Porque entendia que os direitos eram todos acessórios, um ao outro, se fosse para os mesmos produtos, a operação era única, e você tinha que escolher qual era o direito que estava sendo remunerado, e os outros seriam licenciados a título gratuito. Isso passou, tá? Isso tinha base numa legislação que a Ju comentou na palestra dela, que falava em LUM ou FT, ou assistência técnica, licença de patentes, ou marcas e tal, era um ou que tinha ali na legislação tributária, e que o INPI interpretava que só podia remunerar por um direito ou pelo outro. Agora, a gente, no meu entendimento, vou pedir para a Juliana comentar, o que a gente deve fazer, embora o INPI vá averbar, se você botar e aí Bernardo comenta também depois, mas assim, se você botar um valor único para todos os direitos, ou se você botar separado, vai ser averbado o seu contrato, tá? Mas do ponto de vista tributário, eu sempre tenderia a recomendar alocar um valor para cada um dos direitos. A gente tem tributação diferente para cada uma das remessas, né? Então, se você bota, por exemplo, você fala que os serviços não são cobrados, vai ter assistência técnica gratuita. A Receita pode virar e falar, poxa, para a Sátia, a tributação é a maior de todas. Na verdade, você não deu um percentual, eu gloso tudo, né? Entendo que
os tributos dos serviços têm que incidir sobre tudo, sobre o valor de FT, sobre tudo. Então, é sempre interessante oferecer um pedacinho para cada um dos direitos que está sendo remunerado diante das novas regras. Esse é o meu posicionamento. Juliana, queria que você comentasse, depois Bernardo também, por favor. Exatamente, Cândida, certíssimo. Estou super em linha com você, porque tem duas razões. Primeiro, ao separar a natureza jurídica diferente de cada um dos intangíveis que você está licenciando, primeiro, você está atribuindo um valor a cada um deles e a Receita está vendo, não tem nada de graça. Então, você está fazendo cálculo para cada um deles. E segundo, tem a questão da tributação diferente. Então, por exemplo, para patente, para transferência de tecnologia, eu não tenho o imposto sobre serviço. Para licença de marcas e franquia, eu tenho. Então, se você coloca tudo junto ali no mesmo bolo, a tendência da Receita é ela tributar tudo da maior maneira possível, né? Então, a gente já até viu em algumas soluções de consulta que a Receita fala o seguinte: para finalidade, para fins de PIS e COFINS, não incide sobre os contratos de licença de uso de marca, de patentes, transferência de tecnologia, desde que, se tiver algum tipo de serviço, eles estejam efetivamente e claramente segregados. Ou seja, se não tiver segregado, eu vou tributar tudo. Então, essa questão da separação, da segregação de cada tipo de intangível, eu acho importantíssimo para demonstrar que você está cumprindo as regras de preço de transferência, que você está transferindo, né, está pagando por aquele intangível de forma segregada, não tem nada gratuito, e também para você poder aplicar a tributação devida a cada uma desses direitos, a cada uma dessas transações em separado. Perfeito. Bernardo, você tem algum comentário sobre esse aspecto? Não, só confirmar que desde 2017, né, aí não é uma mudança tão nova, o valor que vai para o certificado é o valor declarado do contrato. A gente está até fazendo iniciativas, né? O contrato é sempre um instrumento muito complexo, o certificado ele tem que simplificar aquilo. Então, às vezes, eu faço uma autocrítica de que alguma coisa pode se perder, mas a gente está sempre tentando que aquilo reflita estritamente o que está no contrato. Então, desde 2017, se o seu contrato não fala nada sobre as modalidades, então a gente entende que aquela remuneração é por todas as modalidades. Mas se o seu contrato abre essa especificação do valor por modalidade, a gente reflete isso no contrato e isso tem essa série de implicações fiscais que tanto a Juliana como a Cândida falaram aí. Aí eu Não, só é falo bacana que muitas vezes vocês botam a remuneração do valor declarado do contrato conforme cláusula X. Isso é perfeito, esse conforme cláusula X, porque mostra que, tipo assim, de acordo com o que foi combinado pelas partes. Resolvido, tá? e a gente sempre faz o pedido, né, para deixar o mais claro possível no contrato, se não for possível, ajudar a gente na carta justificativa para a gente entender ali exatamente qual remuneração é devida para qual modalidade, para que a gente possa, de primeira, já entender o que está no contrato e colocar ali, como eu falei, no campo valor declarado do contrato, e estritamente o que as partes pretendiam na sua negociação. Perfeito, Bernardo, super obrigada. A gente tem alguns comentários aqui super elogiosos, bacanas, obrigada, gente. E por último, eu vou encerrar com a última pergunta aqui, porque a gente tá com a questão do horário. Vamos lá. Gostaria de saber se eventual cotitularidade sobre as partes, sobre as patentes, inviabiliza a averbação de LEP no INPI, considerando que cada cotitular explora a tecnologia e paga royalties proporcionais à contraparte. Alguém quer comentar? Bom, o que eu posso falar é que nos contratos de licenciamento, né, de patentes que têm cotitularidade, a gente precisa de ambos titulares, né, se manifestando a favor daquela contratação, né? Então, ambos figurando como cedente, ou um figurando como cedente e o outro dando o aval dele para aquela negociação. Eu não entendi bem aqui se seria um contrato entre as cotitulares, né? Uma Pois é, cotitular fiquei com dando essa a dúvida também, outra. por isso que eu... Mas, assim, se for um contrato entre os dois titulares de uma patente, do meu ponto de vista, não faria tanto sentido, tá? Porque a patente é indivisível. Então, cada titular tem o direito de usar, né, na integralidade aquela patente. Então, eu não vejo tanto sentido em ter um contrato entre os dois titulares e um pagar royalties para o outro. Não... Porque as regras que vão se aplicar são as regras de condomínio, né, do direito civil, quando você tem uma cotitularidade de patentes ou de marcas.
E eu reforço aqui que eu nunca vi, na minha experiência do CGTEC, um contrato entre as duas cotitulares de uma patente, exatamente porque eu também acredito que ele não seja necessário, né? Porque, Não, e posso até tipo, dizer, duvido que vocês averbassem. Mas, enfim, não sei. É, nunca, nunca aconteceu, então é mas difícil é, imaginar de não, um caso. enfim. Vamos lá, gente, eu vou agradecer demais, Bernardo, muito obrigada, tá? Essa interlocução, a gente se sente tão à vontade que eu estou aqui, Bernardo, eu sempre chamo assim, é o doutor Bernardo, bem-vindo, da Coordenadoria de Contratos do INPI, responsável por toda essa assimilação dessa legislação nova e da flexibilização e de todas essas atualizações que estão sendo feitas na Coordenadoria de Contratos do INPI. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, a boa vontade de estar aqui dividindo isso tudo com a gente, né? Não só de estar fazendo estudo lá no INPI, mas de estar aqui também esclarecendo, tirando dúvida, de perto com a gente, ouvindo as nossas demandas sempre, né? E esclarecendo tudo aqui. Super obrigada mesmo. E agradecer muito também a Juliana Monteiro de Barros, sócia lá do escritório, que também está fazendo um trabalho incrível aí nessa parte tributária toda, com a assimilação de toda essa legislação nova. E eu falo Imagina, sempre, gente, que é uma área que não adianta ter só o advogado tributário, nem só o advogado de propriedade intelectual. Né? É uma área que a gente precisa dar as mãos, o tributarista com o advogado de propriedade intelectual, exatamente. conseguir fazer uma análise como um todo e correta do assunto. Né? Gente, super obrigada pela Muito, presença de todo mundo, pela Obrigada a participação. E todos. eu vou muito encerrar, legal. então. Não sei se a Patrícia quer falar alguma coisa. Quero primeiro só agradecer a aula que vocês proporcionaram. Realmente é uma honra para o IDS receber vocês. E convidar todos para que sigam o IDS nas redes sociais e no site, porque essa apresentação vai ficar gravada. Nós temos vários outros conteúdos super interessantes e muito mais está por vir. Então, vocês podem ficar sabendo de tudo pelas nossas mídias, né, no Instagram, no LinkedIn e no nosso site. E agradecer também a participação de todos.